Competência número 3. Pessoal, esse é o ritmo que eu vou seguir, tá bom? Então vocês já sabem que são 7, eu estou no 3, então eu vou acabar daqui a tantos minutos, você consegue fazer até a conta. Por que isso é importante? Por que é importante? A previsibilidade também faz parte da condução de agendas. Você antecipar o que vai acontecer é tirar alguns medos das pessoas, tá? Você sabe o que vai acontecer. Eu vou falar 7 competências e vou falar dessa estrutura e você se acostuma a fazer isso. Eu estou tentando colocar aqui também no dia de hoje um método, tá? Até para fazer o evento a gente fala de um método. Confesso a vocês que esse aqui é um dos meus preferidos. Fiquei pensando se eu falava isso para vocês ou não, não é? Mas é verdade, eu gosto muito desse. Saber medir o desempenho. E eu gosto por algumas razões. Porque ele nos defende, porque o desempenho, o resultado nos protege, nos projeta, nos dá oportunidades. Usando bem nos joga para cima, usando mal ou não usando nos joga para baixo. Então é importante demais saber medir o desempenho. Também é relevante porque na média da turma 2 e da turma 1 eu juntei, eu fiz isso. A média eu medi. Vocês vão ver que no modelo de avaliação de vocês do Excel, ele faz aquele gráfico de radar, né, que a gente chama, e vocês vão ver, aquela figura ficou com um gap muito grande. Não precisa colocar nome das pessoas, nada, mas a média, se der para mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui, a média deu um gap aqui em saber medir o desempenho da equipe e apresentar o resultado também, que é uma habilidade, já dando um spoiler de amanhã, no dia 2, é uma habilidade de saber apresentar resultados para público diferente. Mas aqui é a competência. Então, o que é saber medir o desempenho? O que é isso, né? É medir realmente o que importa. E aqui, pessoal, eu quero que vocês realmente se dediquem a saber o que importa, né? Como eu falei lá do livro, tem um essencialismo que é legal de ler, tem um livro aqui muito legal também, que é Avalie o que importa, que é do próprio da Intel, lá, que é o próprio criador do método, lá de OKRs, né? Então ele fala sobre aquele resultados chaves, né? Objetivos e resultados chaves, o OKR. Então, o que importa? Medir só o que importa. Ter consistência, é uma palavra bonita demais, consistência. É tradução para consistência, né? Ayrton Senna, já está ficando na saudade aqui, tem gente que nem conhece ele aqui, né? Pela idade, mas o Ayrton Senna era extremamente consistente, conseguia dar voltas no mesmo tempo, assim como Oscar Schmidt também fazia várias cestas, era muito consistente. Então puxa exemplos de atleta, porque eles focam muito nisso aqui, ser consistente, tá? Fazer algo com isso, tá? Fazer algo com isso. Eu meço o desempenho para fazer alguma coisa, tá? Fazer o ágil também, pessoal. Fazer o ágil também é importante, que assim, eu meço para não deixar muito tempo. Eu vou medir, já arrumei, entendeu? Isso é muito importante. Faz o que funciona, sem frescura aqui, tá? Aquela frase que eu falei, a melhoria contínua não existe sem medição. É muito importante isso, tá? Quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, então tem que medir, tá? Tem que medir. Para você se destacar, precisa saber medir, tá? É a razão do processo existir, tem um objetivo lá dele existir, né? Que a gente chama de objetivo do processo. Como que eu vou saber se está dando certo ou não? Eu tenho que pôr algum número ali, eu tenho que medir. Quando alguém pergunta para mim, o processo está indo bem? Eu não posso responder assim, tá legal, tá indo, tá difícil, tá daquele jeito. Essas respostas são respostas muito vazias. Tá? Então eu preciso saber pôr um pouco de número aqui. E eu gostaria de dar um exemplo rápido, até tentando não consumir nosso tempo todo aqui, mas eu trouxe um exemplo para dar para vocês aqui, que é do processo pagar contas. Então eu já fiz isso aqui em umas lives anteriores, né, quem acompanhou o aquecimento e acompanhou uma semana do profissional de processo sabe que eu já falei sobre isso, mas eu vou pôr aqui de forma didática para registrar para o evento, né? O objetivo do processo pagar contas, né, aqui ó, eu vou escrever aqui, pagar, tá bom? Colocar pagar, então deixa aqui e vamos embora, né? Então, não pode ser tão enxuto assim também, tá pessoal? Esse e outros exemplos
eu deixei no e-book de desempenho de processos. Para quem está participando aqui do evento, né, está participando nessa semana que nós estamos aqui, eu deixei esse e-book lá como entrega para vocês, e lá tem esse exemplo, tá? Já fiz live falando disso aqui também. Então colocar só pagar é pouco, então seria pagar contas. Mas só uma conta, então pagar todas as contas. Isso aqui para mim, gente, já fala qual é a missão dele, pagar todas as contas. Eu poderia pôr um ponto final aqui, mas eu posso pagar de qualquer jeito? Acho que não, né? Então a gente tem que pôr uma vírgula aqui, e eu costumo colocar no prazo. No prazo combinado lá, nem vou colocar combinado, e poderia parar por aqui também. Vou pagar todas as contas no prazo. Mas eu posso pagar metade errada, por exemplo? Não, então eu tenho que pôr uma outra vírgula aqui, sem erros. Eu estou acelerando um pouco aqui, quem quiser mais detalhes, com mais calma disso, pode acessar os conteúdos lá no grupo, né? Que eu falei já, porque eu já falei com mais detalhes sobre isso. Reparem aqui, pessoal. Eu posso fazer uns indicadores do jeito que está aqui, ó. Pagar todas as contas, ó, pagar todas. Eu posso puxar para cá e colocar aqui o indicador número 1, que é o percentual de contas pagas. De contas pagas. E aí eu ponho o racional, contas pagas dividido pelo total de contas. Pode pegar em dinheiro, em quantidade, eu ponho sempre em dinheiro. E aí eu já é o primeiro indicador. Posso pegar aqui o prazo e colocar aqui, ó, o indicador 2, que seria o tempo de pagamento, tempo médio. Lead time, né, o tempo médio de pagamento. Por quê? Eu posso ver se eu estou pagando rápido, pagando atrasado, tomando multa, por causa desse indicador. E o erro, eu posso puxar aqui, ó, e chamar ele de percentual de erros. Então, certa vez eu estava fazendo uma live, uma pessoa até falou assim, nossa, parece tão fácil. É porque é simples e confunde com fácil. Mas reparem, quem daqui não precisa se acusar não, né? Mas quem daqui faz processo, modela processo, desenha processo sem objetivo? Quem faz sem, né? Como eu disse, não precisa falar, mas é uma reflexão. Quem faz sem? Se você faz sem, você deixou na mesa os indicadores. Você não pegou indicadores que estavam aqui para você pegar, entende? Ó? E aqui você pode... Esse indicador daqui é um indicador de eficácia. Tá vendo que eu estou amarrando o que eu falei anteriormente? Eficácia, e esses dois aqui são indicadores de eficiência. Por quê? Eficiência. Esse aqui, ele fala o que deve ser feito. O processo existe para pagar. Ele existe para pagar. Então, você tem que pegar aqui a eficácia do processo. Ele pode ser eficaz e muito ineficiente. Então, ele tem que ser os dois. Ele tem que ser eficaz e eficiente. Primeiro eficaz, depois eficiente. Ele não pode gastar uma equipe de 50 pessoas para pagar 10 notas, entende? Que ele está gastando mais. Podia ser um indicador também de custo de instância aqui. Então, ó, tá vendo? 2 de eficiência e 1 de eficácia. Tá bom? Tem eventos que eu faço workshops sobre isso, a pessoa até me desafia a fazer indicadores nos processos. Eu trouxe esse que é mais comum para todo mundo. Acho importante vocês verem como usar indicadores para os processos. É assim que eu faço, tá bom? Importante aqui, primeiro você fala o que tem que ser, indicador certo, depois você pede o que ele tem. Tá? Isso é importante. Não sai pedindo assim, me dá os indicadores que você tem. Ele vai te dar um caminhão de coisa. E aí você vai ficar analisando tudo aquilo. E é uma perda de tempo. E a sua produtividade vai para o espaço. Tá? Então primeiro fala o que ele tem que ter, depois você pede e vê se ele tem alguma coisa daquilo lá. Tá bom? Aí saber avaliar. Você vai pôr o 0 aqui, vai pôr o 10 aqui, vai pôr o 5 aqui no meio, como eu falei, começa pelo 5. E aí vai perguntar para você mesmo aí, né? Como que avalia isso? Se você sabe avaliar o indicador certo, né? Se você consegue fazer isso aqui, ó. Se você pega somente os indicadores existentes, vem para cá. Se você desenvolve indicadores certos, você vem para cá. Se você conecta os indicadores do processo, se você não conecta para cá, se você
conecta com a estratégia, vem para cá. Se você não usa, né, os objetivos do processo, como eu falei, já é ponto negativo para você. Então você vai vendo aqui, ó, e vai dando a sua nota. Não chuta, pessoal. Dá uma olhada se você sabe fazer aquilo que eu acabei de fazer lá. Se você não sabe fazer, a sua nota já vai cair um pouquinho para cá, tá bom? Isso é importante de medir. E aí você dá uma nota aqui para vocês, ó. Eu estou passando mais acelerado aqui porque é igual. Prefiro gastar um tempo com uma parte prática aqui. Certa vez eu fui num cliente, né, caso real, e ele tinha duas etapas aqui na logística, ó, de separar e de entregar. Tinha duas equipes, tinha dois centros de custo, tudo isso separado aqui. E aí, nesse caso, nesse exemplo aqui, eu vou arredondar os números, né, mas o caso é real, mas os números não precisam ser tão certos assim. Então eu tinha aqui, ó, ele fazia em 4 dias. Dei aqui, ó, 4 dias para separar. E nesse caso aqui ele entregava em 4 dias. E aí eu sempre faço essa pergunta, posso pagar bônus para eles? Né? Porque ele faz em 4 dias, ele faz entrega em 4 dias. Aí tem gente que já responde, pode, porque a média do mercado, então, só olhando isso, eu não pago bônus para ninguém. Eu não sei se 4 dias é bom ou não, né? Aí, de repente, eu coloco isso aqui para vocês. Então, a meta é 5 aqui. Meta é 5 e meta é 5. Eu posso pagar bônus para eles agora? O que vocês acham? Posso pagar porque esse cara fez em 4 dias e a meta era 5. Esse cara fez em 4 dias e a meta dele era 5. Posso pagar o bônus para eles por desempenho? O que vocês acham? Sim ou não? No chat aí para nós. Pode ou não? E aí, pessoal, se não pode, repare aqui comigo. Tem gente que fala, pode pagar. Então, beleza, eu vou pagar. Acho que está sem o foco aqui, né? Tô olhando ali. Se não pode pagar, pessoal, por que não pode, né? Eu vou falar aqui para vocês. Porque eu tenho que olhar uma coisa aqui antes. Se eu pegar aqui a conta, ó, 4 dias mais o 4 dias que está aqui, né? Vai dar 8 dias. Então, 4 mais 4 deu 8. E o que eu tenho que fazer aqui? O 4 mais 4 deu 8. Olhar o cliente. Quando eu olho o cliente, ó, a chave é o cliente, pessoal. A chave é o cliente. Nesse caso aqui, o cliente era 7. Nesse exemplo. E aí? Como que faz? Paga bônus para esse, tudo bonito, paga para esse e o cliente está tudo triste lá na frente. E aí só podia pagar olhando para isso. E a solução dessa melhoria aqui, caso real, numa grande empresa inclusive, é uma melhoria até pequena, com impacto muito grande. É o indicador único. O indicador único para os dois. Você vai chegar aqui, ó, sei lá, e vai colocar 6 aqui. Único, tá? Eduardo, 3 e 3, 4 e 2, não sei, aí tem que olhar a capacidade, tem que olhar a demanda, tem que olhar certinho para botar a meta. Mas o indicador único resolve isso. Melhoria de processo, indicador único. Tá vendo como é interessante isso, né? E aí eu queria que, além de vocês avaliassem, prestassem atenção se vocês não estão colocando indicador demais.